Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Senhor Pickles, ou Mr. Pickle, como ele escolheu aqui, né? Lá ele. E eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, como estás? Gostaria de agradecer pelas perspectivas diferentes e que elas, na minha vivência, estão servindo de bom grado. Tenho interesse em trazer uma visão para a comunidade, além de, claro, fortalecer o seu trabalho. Observo que muitos relatos abordados aqui trazem uma carga emocional grande, deveras que suas respostas são ofuscadas e não dão lugar ao discernimento por uma simples questão emocional. Talvez a inexperiência ou outro fator latente tragam a não contemplação da realidade e os pontos de vista que podem ser usados a favor daquela pessoa. Integro a minha vida ou faço exercício diário. 1. A ponderabilidade em meus pensamentos, minhas ações e características inerentes à minha pessoa. Até mesmo ser ponderável na ponderabilidade. 2. Maleabilidade de aspectos pessoais a um fim. Uma crítica para os que ouvem. Vocês são moldáveis em pura essência. Não sejam pessoas que olham sem ser e veem um objeto imutável. 3. O simples e complexo se alimentam. Cruze entre eles e nunca se estabeleça em um só. 4. Todo o acontecimento, fagulha de desejo que venha me mover deve passar pela razão interna. Focarei na quarta afirmativa, que se você perceber, as citadas são cumulativas, completivas e autogerenciáveis. Tudo, e digo sem exagero, tem um motivo. E isso é emaranhado de conjunturas que corroboram para isto. Para não viajar tanto, vou estabelecer uma ocorrência e aplicabilidade, ou melhor, interpretação da quarta em destaque. Normalmente é uma jogada comum feminina, induzir por meio de perguntas determinada coisa que elas querem que você dê brecha para lhe confrontar por algum motivo. A depender do ambiente em que se esteja, a relação entre vocês e etc. Basta saber a finalidade em que se funda a situação e o problema diminui de tamanho. Forma simples de se ligar é questionar de forma indireta digníssima, contribuindo para a situação daquele desejo que elas buscam para que o propósito seja demonstrado e fique de fácil entendimento. Perguntas retroativas são boas para isso. O não exercício do poder, por vezes, faz-se por não haver motivo em exercê-lo. Há tantos contextos que estão lá para serem usados, o simples fato de você não querer pensar durante uma conversa faz você ser uma amoeba apertável às intenções dos outros. Quanto mais consciente você for, mais nuances, contra-intuições, subtendências e assim por diante você perceberá. Enfim, espero que tenha conseguido entender, Senhor Coruja, e quem sabe nos veremos na próxima. Assinado Mr. Pickle. E esse tema de vídeo ele foi bastante complexo, né? Eu vou dar uma destrinchada aqui da minha opinião a respeito, claro. Através da minha percepção que eu tive desse e-mail aqui do Senhor Pickles. Senhor Pickles, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem fazer uma doação ao canal e escolher um tema de vídeo para ajudar o conteúdo a permanecer gratuito e de pé a todos os homens, o link está na descrição e no fixado. E vocês também podem fazer isso deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Um outro aviso, a área de membros desse canal aqui fechou, por quê? Porque eu perdi a monetização desse canal, simples assim. E aí o YouTube só removeu a área de membros, né? Era na área de membros que eu botava os meus vídeos antigos, os mais de 300 vídeos, as lives privadas que eu fazia ficavam muito pesadas, algumas lives que eu fiz meio bêbado e falei muita merda. Os conteúdos das antigas que já foram removidos desse canal aqui, dos outros dois canais que eu tive antes desse. A maldita, amaldiçoada, satânica live da Dogpeel, enfim, era na área de membros que eu disponibilizava isso para a comunidade. E eu achava que estava safo porque eu botava isso numa playlist em outro canal, né, em outras plataformas até mesmo. Mas eu não desconfiava que o YouTube poderia me tirar a área de membros, né? Aí que se dane, agora eu decidi criar uma área de membros em uma outra plataforma, sem a frescurada do YouTube, e eu ainda quero criar uma comunidade de network de homens que seguem o próprio caminho ou que são interessados nos assuntos masculinos, para eles trocarem informações, experiências e até fechar negócios, se esse for o caso, né? Eu vou botar tudo na área de membros, os conteúdos antigos, conteúdos que eu quero gravar e não posso porque o YouTube é cheio de frescura, não posso postar no YouTube, né? Conteúdo mais pesado, sobre profano feminino, vou botar lá.
As lives que eu faço no canal e acabo zoando demais, e aí eu tenho que tirar do canal e botar na área de membros pra ficar oculto mesmo, pra não dar merda até com o Ministério Público, essas porra. Vou botar tudo lá. Vou me comprometer até a fazer um vídeo exclusivo por semana, que vai ser a versão mais pesada dos vídeos que a gente tem aqui, né? Sem papas na língua, porque, porra, não dá. Simplesmente não dá pra falar certas coisas no YouTube, né? Paciência. Então, se vocês estiverem interessados nessa área de membros, né, e se quiserem saber mais, entrem no grupo de WhatsApp de informações a respeito do lançamento que vai ter no dia 7 de maio, tá? O link tá na descrição e no fixado. E para quem tiver nesse grupo, vai ter inclusive um link promocional aí para vocês aderirem com um preço ridiculamente baixo, né? E também ajudar o conteúdo aí a permanecer de pé, né? Porque, porra, eu ajudo vocês, vocês me ajudam, né? É uma troca mútua. Não tem essa de, mercenarismo, só quer lucrar e não sei o que. Porra, é uma ajuda mútua, produção de conteúdo e transição de conhecimento. Quem não quiser aderir, não tem problema, os conteúdos continuarão aí gratuitos para todo mundo. E vamos a esse assunto, né? O que o Mr. Pickle quis dizer aqui com uma linguagem até bastante rebuscada? Eu acredito que não ficou tão claro, tá? Eu, como comunicador, eu tenho uma facilidade de passar informação com clareza, só que eu ainda acho que falho muitas das vezes, né? Eu cometo várias gafes nos vídeos, porque eu não faço roteiro, eu falo o que vem na cabeça, eu só abro aqui o Audacity e começo a gravar. De vez em quando eu troco palavras, né? Tipo, eu falo maioria em vez de minoria, alguns erros de gramática, isso é normal, não prejudica tanto o entendimento. Mas a comunicação não é só falar, né? É se fazer entender. Muitas das vezes você pode até errar em certas palavras, em certas conjunturas, mas se você conseguiu fazer a pessoa entender da forma que você quis que ela entendesse, eu acho que a comunicação teve sucesso. Então, os 4 exercícios que o Mr. Pickle disse aqui sobre ponderabilidade. Ponderabilidade é o simples exercício do raciocínio lógico e do senso crítico. Dentro de uma situação social, é de suma importância que você tenha a capacidade de questionar tudo aquilo que é colocado na tua mesa, né? Tudo aquilo que é colocado no teu prato. Só que uma coisa que não se fala a respeito da ponderabilidade, do senso crítico, né, do pensamento lógico, é que ele necessita de experiência. Não adianta nada você ter um bom raciocínio lógico e senso crítico para, por exemplo, questionar uma negociação, né? É uma negociação social a qual você poderia se ferrar ou não se você não tem a experiência de já ter visto aquilo acontecer, tá? E você não precisa ter se ferrado necessariamente para ter essa experiência. É aquele ditado, né? O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, tem gente que tem experiência, mas não tem ponderabilidade. Tem gente que tem ponderabilidade, mas não tem experiência. Esse é um grande erro que eu vejo sendo cometido aqui dentro da comunidade. Caras que eles estão dentro da comunidade e têm a teoria, mas não têm a prática. Por mais que você veja um João Neto se ferrando, você veja um Neymar se ferrando, um Daniel Alves se ferrando, se você não viver isso na pele, não precisa ser contra você, pode ser contra um amigo, uma situação que você estava ali realmente envolvido, o seu processo de aprendizado não vai ser o mesmo. Então, a ponderabilidade é a famosa ligeireza, tá? É o que chamam nas ruas como ligeireza. O cara tem que ser ligeiro. O cara tem que desconfiar de tudo. Ele tem que aprender a confiar também no instinto, muitas das vezes, né? Porque grande parte do que o nosso cérebro absorve é como conhecimento subconsciente. Eu sei que o subconsciente ele é um corpo metafórico, a gente nem sabe se ele existe ou não. É pura metáfora, mas é evidente que grande parte do aprendizado humano ele não ocorre de forma consciente, né? Porque o cérebro ele é um órgão muito pequeno e que consome muitas calorias. E ele fica estressado se ele ficar consciente de tudo. Então existem realmente processos em segundo plano no teu cérebro, né? E eles conseguem mandar sinais pro consciente. E eu trato isso como instinto. Sabe quando você tá sentindo que aquela situação pode dar merda, não vai dar bom, tem alguma coisa errada com aquilo, tem que aprender a confiar nessa porra, entendeu? Mas claro, você tem que lapidar isso também. E novamente, como é que você lapida isso? Com experiência. Você passou por situações, evitou situações que poderiam dar merda, soube que deu merda, agradeceu por ter evitado aquilo, e aí você vai aprendendo a confiar mais ou menos no seu instinto, a lapidar o seu instinto para ele ter respostas mais positivas. É claro, tudo isso aqui também é teórico, né? Mas, porra, como é que eu posso fazer para praticar com vocês? Eu vou pegar a mãozinha do ouvinte e sair na rua e viver? Não dá, né? Ponto 2. Maleabilidade de aspectos pessoais a um fim. Eu já citei isso também, né? A maleabilidade de aspectos pessoais a um fim, pelo menos a forma que eu interpretei aqui, tá? O Sr. Pickles. É o que eu falei lá muito no primeiro módulo, né? O módulo de filosofia do Código do Coruja, né? Que é uma retórica filosófica do homem individualista na sociedade moderna. Eu descreveria assim
Para quem quiser ter acesso ao código do Coruja, o link está na descrição e no comentário fixado. Lá eu digo o seguinte, que numa filosofia existencialista, a sua vida ela é a sua única finalidade. A vida é um fim em si mesmo, né? Inclusive eu rebato até o niilismo e esse sentimento de falta de sentido na vida com a própria vida, né? Então a sua finalidade máxima é viver. A vida é uma finalidade em si e todo o resto, principalmente para o homem individualista egóico, tem que ser um meio. E esse meio pode mudar, ele é maleável, né? O que diz aqui o Mr. Pickle em maleabilidade de aspectos pessoais a um fim. Então eu digo, tem muito cara que acha que ele só vai ser feliz tendo família e filhos, mas será mesmo? Muitas das vezes ele está confundindo o meio com a finalidade. Ele acha que ter família, ter filhos, ter uma mulher é a finalidade que ele está buscando, mas aquilo é na verdade só um meio que pode ser mudado, que pode ser alternado para alguma coisa que vai trazer o mesmo fim. No fim das contas, o cara ele não é honesto com os próprios desejos, né? Ele não se conhece muito bem para saber que o que ele quer como finalidade é se sentir necessário num grupo, numa comunidade, com pessoas que dependam dele, com pessoas que admirem ele, né? Ele quer se sentir validado pelo meio. E por mais que a gente tenha essa crítica aqui, né, a homens que buscam validação externa e tudo mais, é claro, isso de uma forma extrema, né, é realmente criticável, mas o fato é que somos seres sociais e sempre estamos buscando pertencimento. Então o cara ele não nota que família é um meio de trazer isso a ele. Mas será que é o melhor meio possível? Será que é o que mais vale a pena em relação aos custos e benefícios, em relação aos riscos? Será que ele não poderia, talvez, entrar numa comunidade de homens mesmo, que tem interesses próprios e ter ali uma sensação de hierarquia e pertencimento de uma forma muito mais meritocrática e funcional? Veja o que eu, como criador de conteúdo, tenho aqui. É basicamente isso. O que eu quero abrir na a Corte das Corujas, né? A área de membros, eu vou chamar de a Corte das Corujas. É justamente isso, um sistema de network onde os caras eles podem fechar negociações, trocar experiências, aprendizado, talvez até fazer um grupo de estudos ali. Vou criar um canal do Telegram com vários grupinhos, com vários temas para os caras estudarem e conversarem a respeito. E muitas das vezes essa mera sensação, esse mero grupo já é o suficiente para o cara sanar a necessidade que ele achava que tinha de ter uma família e filhos. Mas isso só vem através do quê? Do senso crítico, né? Sobre si mesmo, do autoconhecimento. Aí cabe uma meditação, de fato. Terceiro ponto, o simples e complexo se alimentam. Cruze entre eles e nunca se estabeleça em um só. Bom, o que eu entendo sobre isso, né? Também fazendo um paralelo com o Código do Coruja, onde eu falei sobre vitalismo e visceralidade. Lá na aula de vitalismo e visceralidade do módulo 1, a visceralidade é o conceito de que a vida é finita e ela é visceral. A morte geralmente não é bonitinha, não. Você nasceu na merda, você nasceu com sangue, com o resto de placenta, provavelmente tua mãe cagou na tua cabeça se seu parto foi normal, porque ela botou tanta força porque ela realmente soltou o barrão. É daí a ideia cristã de que você nasce no pecado, né? Você nasce na sujeira, não só através do sexo que sua mãe fez com seu pai, que o cristianismo ele vê como um pecado, até muitas das vezes, mas também você nasceu na sujeira, né? Todo melado de sangue, merda, mijo, e provavelmente você vai morrer assim também, né? Uma das maiores causas de morte no nosso mundo são ataques cardíacos, né? Problemas do coração. E quando o cara tem um ataque cardíaco, o corpo dele todo convulsiona, ele se caga, ele se mija, ele se revira no chão. É uma merda. A vida, assim como a morte, porra, são bem viscerais. Isso se você não morrer de acidente ou assassinato, né? Pois é, pra morrer basta estar vivo, né? Todo esquartejado lá no chão, em acidente de carro, lá no meio das ferragens, parecendo um estrogonofe. É foda. Então essa visão é importante manter como se fosse o exercício memento homo lá do Marco Aurélio, né? Eu sou só um homem, eu posso morrer a qualquer momento. E o vitalismo ele vem justamente disso, né? Dessa ideia de que a vida é um fim em si mesmo e que você precisa de fato viver e experimentar para suprir essa finalidade. No quesito simples e complexo aqui que o Mr. Pickle diz, na minha interpretação, é que a filosofia que eu apresento lá no Código do Coruja, por exemplo, é uma filosofia complexa, mas que tem uma finalidade simples, que é simplesmente viver, né? Você ter uma vida melhor, mais realizada e encontrar prazer até nas pequenas coisas, que é o que eu falo sobre vitalismo. Infelizmente no Brasil, vê-se a filosofia como decoreba, né? Como você ficar estudando um monte de velho que morreu e como eles pensavam. E aí você botar na provinha lá o que ele pensava porque você conseguiu gravar aquilo e você tira sua notinha e vai embora. Não, a filosofia ela tinha que ser uma coisa prática. A filosofia tem que ser prática. Ela é um pensamento que faz o cara buscar mais realização e qualidade de vida. E aqui no Brasil a filosofia ela, no máximo vai ser decoreba ou vai ser vista como, sei lá, devaneio, né? Conversa de botequim. O cara ficar viajando quando ele tá bebão ou chapado.
caralho, filosofou, sabe? Essas merdas assim. Brasileiro é mal educado, infelizmente. Mas no módulo de vitalismo eu trago justamente uma perspectiva mais complexa, uma teoria complexa, para uma prática que é muito simples. Você viver de forma vigorosa, de forma vital, fazer aquilo que é essencial para a sua qualidade de vida. Porra, ir na praia, tomar um sol, caminhar com um cachorro, ouvir sua música preferida, andar de bicicleta, pegar teu carro, tua moto, dar um rolê por aí, dar uma boa trepada, né? Porra, vamos ser sinceros, eu sou vocel, mas para muitos homens uma boa trepada é vital, é essencial para a vida deles. Você vê, são coisas simples, mas a teoria toda lá é bem complexa, tem 40 minutos de vídeo só disso. Isso me leva também ao quarto ponto, né? Que o Mr. Pickle apresentou aqui. Todo acontecimento ou fagulho de desejo que venha a me mover deve passar pela razão interna. Justamente também vitalismo. O vitalismo é a satisfação desses desejos, né? Até mais carnais. Como eu sugeri, vitalismo e visceralidade. Eu estava falando de coisas viscerais mesmo. Eu estava falando de sexo, eu estava falando de alimentação, eu estava falando de tomar sol, sabe? Coisas bioquímicas. Mas tudo isso foi discutido à luz da razão. Por que você precisa disso, né? Por que isso é vital para você? Será que você está fazendo coisas que não são essencialmente vitais para você? Às vezes você está, sei lá, se perdendo no emprego, né, que você não gosta, para comprar coisas que você não precisa, para sustentar um estilo de vida que não te completa, que não te realiza, para impressionar pessoas que nem ligam para você e que não gostam de você e que você não gosta. É tipo aquela crítica do Tyler Durden lá no Clube da Luta, né? Isso não é vital, entendeu? Isso não é vigoroso, isso não traz a você o prazer de viver. É isso que, essencialmente, o homem que segue o próprio caminho, o homem individualista, o homem que vê a si mesmo como um fim e todo o resto como um meio para a satisfação desse fim, né, para a sua própria vida, ele tem que estar ligado sempre, porque eu também falo sobre tempo, tá? Na aula de vitalismo e visceralidade. Não tem nada mais visceral do que o tempo, porque a morte é uma questão de tempo. Não tem nada mais visceral do que a morte, porque todo mundo quando morre, meu irmão, apodrece, tá? Vira merda, vira pó, vira comida de verme, não tem nada mais visceral do que isso. Então, porra, perder tempo é, acima de tudo, a coisa mais perigosa que você pode fazer. E eu sou um cara relativamente jovem, muitos de vocês são mais jovens do que eu, e vocês já deviam estar preocupados com isso. Mesmo jovem, você tem que estar preocupado com o tempo que você está perdendo, mas nunca pensando assim, porra, tô perdendo tempo porque eu não tô ficando milionário, porque eu não tô comendo gente, porque eu não tô consumindo e não sei o que. Não, cara. O tempo, ele tem que vir para sua satisfação, né? Você gasta tempo para se satisfazer. Porque eu particularmente não vejo sentido no cara ficar gastando muito tempo e que ele poderia estar gastando com a própria satisfação, com a própria experiência de vida, só tentando acumular, e depois quando ele ficar velho, ele não ter aquele vigor da juventude, da adolescência, entendeu? Esse é um conhecimento até comum que os velhos passam para os homens mais jovens, dizendo, porra, você tem que curtir mesmo na sua adolescência, você tem que sair para surfar, para andar de bike, pegar as menininhas, sabe, viver, curtir mesmo. Só que aí a gente volta para os pontos anteriores que o Mr. Pickle disse aqui, né, a questão da maleabilidade e da ponderabilidade. Não vá fazer coisas que podem roubar o seu tempo, como cometer crimes e roubar a tua liberdade, que no fim das contas é tempo que tu vai cumprir na cadeia, ou perder saúde, né? Acabar se drogando ou pegando doença venérea aí, porque saúde, no fim das contas, é isso, é tempo de vida na Terra. Não vá também jogar, porra, tuas riquezas no lixo e acabar não tendo boas oportunidades para você ter mais tempo no futuro, né? E muitas das vezes isso vai ser traduzido em dinheiro, porque para mim eu vejo dinheiro como tempo. Time is money, né? Como dizem, tempo é dinheiro e realmente... Mas dinheiro também é tempo. Se você tem dinheiro, cara, você não vai precisar passar tempo trabalhando. Então eu acho que a moeda mais importante do mundo é o caralho do tempo. Como o Renato muito fala, ele tá certo, né? O Warren Buffett, o Bill Gates, os homens mais ricos do mundo dariam todo o dinheiro deles para trocar de corpo com um jovem de 18, 20 anos. Por conta do tempo. Tempo é o mais importante. Mesmo que eles não preservassem o conhecimento deles, eu aposto que todos esses homens ricaços dariam todo o dinheiro deles e todo o conhecimento deles, né? Eles, porra, limpariam a mente só para estar no corpo de um jovem de 20 anos. Certeza. Pelo simples fato do prazer, né? Do prazer de você viver e de você poder experimentar a vida. E beleza, agora partindo para a conclusão do vídeo. Ele já fala mais como lidar com mulheres aqui, né? O que é que ele sugere? Que as mulheres elas têm frequentemente intenções por trás de tudo que elas fazem e de tudo
tudo que elas falam. Isso é um fato. Intenções ocultas, né? Que você tem que aprender a decifrar ou entender essas intenções ocultas, porque aí você tem uma perspectiva muito mais clara do que elas querem, do que realmente está acontecendo ali, e você pode reagir à altura. Geralmente essas intenções são comuns, são tabeladas até mesmo. Mulheres são muito boas em ocultar suas intenções, suas reais intenções, né? Mas, no geral, as intenções delas são todas muito comuns. Dá para até escrever um dicionário a respeito disso, né? Tipo aquela coisa, né? O que é que você achou daquela outra menina ali? O que ela tá querendo saber, no fim das contas, é a posição dela no mercado de valor sexual em relação àquela outra mulher, né? Isso independe se você é namorado, marido ou amigo dela. Mas isso aí é Nessan Alita básico, né? Rolo Tomassi básico. Se vocês quiserem saber mais, o Nessan Alita tem um site com todas as suas obras, que é nessanalita.com, tudo junto, né? NESSAHAN-ALITA.com. E Rolo Tomassi, joga no Google aí de qualquer forma que ele vai corrigir para você. E aí o Mr. Pickle aqui, ele traz até uma forma de você decifrar ali a intenção por trás da mulher, que é uma tática também ensinada pelo Nessan Alita, né? Que é o uso de perguntas retroativas, que é quando você joga a pergunta de volta para ela, vamos botar assim. Ela pergunta, o que é que você acha daquela mulher? E aí você diz, não sei, eu deveria achar alguma coisa? No fim das contas, os homens eles tentam usar isso mais como uma forma de se defender de perguntas capciosas femininas do que realmente tentar entender o que é que ela quer ali realmente por trás, né? Eu particularmente não gosto muito dessa perspectiva porque acaba te fazendo cair no joguete. E se tem uma coisa que eu odeio no relacionamento com mulheres é justamente essa porra desses joguetes, né? Eu não tenho tempo nem paciência pra isso. E é uma das coisas que mais fundamenta o meu Volcel, porque todo relacionamento com uma mulher, todo relacionamento, seja fraternal, afetivo, maternal, sexual, ele é cheio de joguinho, é cheio de manipulação, é uma guerrinha de interesse chata pra caralho. Eu particularmente não tenho saco pra isso, então eu já sei que toda pergunta e toda afirmação de uma mulher tem uma intenção por trás e geralmente é capciosa e eu já corto mal pela raiz ali, eu não dou trela, tá ligado? Eu me faço de besta, eu deixo ela pensar que eu sou tapado, a famosa da uma de João sem braço, né? Eu desconverso, tudo na moral ali, sem ser grosso, sem ser chato, sabe? Tem sempre uma forma de fazer isso, porque eu não vou ficar, caindo em porra de joguete de mulher, né? Pelo amor de Deus. Daí o Sr. Pickles, ele diz, o não exercimento do poder, por vezes, faz-se por não haver motivo em exercê-lo. Uma coisa que eu concordo, e eu acho que o Mr. Pickle, ele tá querendo sugerir aqui, é que muitas das vezes nos relacionamentos com mulheres, os homens, eles abaixam a guarda, porque eles não tratam o relacionamento como ele realmente é, e como as mulheres o tratam, que é um campo de batalha estratégico, entendeu? É um xadrez mental, é um jogo de teste, é um jogo de intenção, é um jogo de narrativas, tá? E tudo que o homem quer com uma mulher é ele se sentir à vontade, ser ele mesmo. E esse é o grande perigo. Porque o natural nas mulheres é viver esse jogo. Essa é a natureza delas, é o ambiente delas, entendeu? Para elas, esse jogo não é exaustivo, não é frustrante, não é chato. Elas conseguem jogar esse jogo eternamente, desde que nascem até a morte. Já o homem não, o homem fica 1 hora desse joguinho, tendo que ponderar, tendo que encontrar intenções por trás, tendo que escolher as palavras certas. Cara, isso é extremamente exaustivo, é chato pra caralho, mas elas fazem isso de forma absolutamente natural e pra elas é divertidíssimo. O que são as novelas que elas assistem, os filmes e romances que elas consomem, se não tramas mesmo de traição, de mentiras, de testes, de manipulações, de joguinhos sociais. Elas vivem essa porra 24 horas por dia. Eu, particularmente, não sei vocês, tá? Eu acredito que vocês também. Mas eu não aguento 30 minutos dessa porra. Aí foda-se, eu jogo tudo pro alto mesmo. Que se foda, não vou participar disso, entendeu? Já falei, meu tempo vale ouro, entendeu? Isso não é vital pra mim, isso não é vigoroso pra mim, isso não me traz prazer de vida, isso não vale a pena pro meu tempo. Eu poderia gastar esse tempo fazendo tanta outra coisa, pra comer uma xoxota, pra ficar ouvindo vozinha fina, só pra ter uma mulherzinha do lado, que é gostosinha, sei não sei o que, tem um cheirinho gostoso, a presença dela é boa, mas será que vale a pena? Será que é vital isso pra mim? Eu julgo que não, tá? Eu particularmente julgo que não, mas vocês estão livres pra concordar ou discordar aí. E aí ele termina muito bem aqui, ó. Quanto mais consciente for, mais nuances, contra-intuições, subtendências e assim por diante você perceberá.
Realmente, esse jogo com mulher é bem contraintuitivo, também é bem tendencioso, é capcioso pra caralho. Mas, particularmente, a minha consciência, ela me para na porta, tá ligado? Eu não entro com a minha consciência no jogo. Eu uso a consciência pra não entrar no jogo. A consciência me diz, opa, esse jogo aqui não vale a pena. Esse jogo aqui tá manipulado, é tendencioso, é chato pra caralho. Vamos fazer outra coisa. Jogar videogame já vale mais a pena. Porque pra te contar, meu parceiro, é aquela coisa, né? Finalidades e meios. A finalidade é a minha satisfação, não é isso? Conversar com mulher, ter a presença dela ali, ouvir aquela voz aguda que no cérebro do homem dá prazer. Mas eu penso, porra, se eu for fazer isso através de conversinha, é melhor treinar uma inteligência artificial que vai me dar aquilo que eu quero. Se eu precisar de satisfação sexual só com a pupunha que se foda, do que ficar passando por essa porra, né? Essa é a minha perspectiva, mas enfim, vocês aí que sabem, tá? Senhores, muito obrigado por acompanharem até aqui, muito obrigado ao senhor Pickles pela doação e excelente assunto de vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre que eu coruja, até mais.